Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, não é isso? Porque senão vocês ficam envergonhadas, né? E inclusive, pessoal, né, o trabalho é mesmo voltado para essa questão de como a gente pode se educar em questão do nosso corpo, na sexualidade, a maneira como a gente se percebe, né? E autoconhecimento é fundamental para isso, né? Afinal, por exemplo, não existe receita de bolo de falar, né, o que serve para uma vai servir para outra, né? Eu não sou muito fã desses tutoriais, né? A gente tem que entender exatamente o que move a gente, né? O que a gente, por exemplo, espera de uma relação, o que faz sentido e a partir daí, né, começar a descobrir esses sentidos e a colocar em prática as coisas que, né, nos dão prazer. E aí, nesse aspecto de sexualidade, né, por exemplo, como é que vocês... Eu queria fazer uma apresentaçãozinha, nome, idade... Vocês ficarem à vontade, né? Vocês sentirem à vontade de fazer. Vamos começar? A Mariana tem 35 anos. Gabriela tem 24. A minha tem 32. Ariadne, 30 anos. Eliane, 32 anos. Ana, 26. Elza, 41. Elizabeth, 60. Nayama, 32. Camilo, 25. Aline, 43. Patrícia, 38, viu, gente? Eu, 32, que até custa. Calma aí, Mas enfim, a média, né, geralmente entre 30 e poucos anos, é um momento que muitas pessoas falam, né, que nós, mulheres, descobrimos, né, ganhamos uma maturidadezinha, sabemos um pouco mais o que a gente quer, né, dos relacionamentos e conhecemos mais o nosso corpo. Só que aí tá a grande pergunta, né? Será que isso realmente acontece para todas as pessoas, né? Quais são as nossas crenças que a gente carrega, que a nossa família às vezes coloca, ou até mesmo a gente acredita e que nos impede, de alguma maneira, de conhecer realmente, né, o nosso corpo, o nosso prazer, né? Ou até mesmo pensando, né, nos dias atuais em que o ser visto, né, por exemplo, na rede social, trabalha com modelo muito de filtro, coisa que é praticamente, não é exatamente o real. Será que a gente usa essas referências para se olhar? Quais são as referências que a gente usa para se perceber? Né? Então tem vários caminhos que às vezes precisam, né, de ser conversados nessa construção do que é o ser mulher, né? Como que a gente se encontra nisso, o que realmente nos move. Aí, dentre as circunstâncias que geralmente, né, as mulheres trazem, por exemplo, lá no Instagram, uma das principais questões em relação ao corpo, né, que isso, de fato, acaba que a maneira como a pessoa percebe o corpo e vai interferir nos comportamentos, a maneira como ela vai expressar, né, as suas questões e muito provavelmente também na sexualidade, né? E em virtude disso, nesse autoconhecimento, essa visão, essa autoimagem mais real, em que você considera, né, de fato, e se olha, né, com um olhar, como eu posso dizer, um olhar de amor, faz com que você também tenha, né, muitos benefícios na sexualidade e com certeza consiga exprimir melhor, né, para quem você esteja, para as pessoas que estão ao seu redor, sua energia, né, seu poder, seu potencial, seu poder. E aí, por exemplo, vocês já chegaram a ter alguma questão específica sobre isso, a se questionar, ter aquele sofrimento e sentir que isso de alguma maneira interferiu na vida de vocês? O que vocês pensam a respeito sobre essa questão, tipo, corpo? O corpo tem uma pressão muito forte, né? Principalmente feminino. Bom, eu fiz uma lipo, as minhas colegas já viraram pra mim: você não vai fazer peito? Não, mas seu peito tá... Aí eu fiquei imaginando, falei, eu tenho que mexer no peito. Sabe, acho que é muita pressão pra gente, sabe? Uhum. Mas eu tô resolvendo em questão a isso. Mas tem outras mulheres que isso pode afetar elas, sabe? Tudo tá ruim, tá bom, é bem complicado. Essa questão de tamanho, né, gente, que muda socialmente. Já teve a época, a fase, né,
que bombava peitão, agora o pessoal tá mais, né, fitness, magrinho, musculoso, enfim, esses padrões, né, quando vocês pensam e olham essas referências, como que vocês questionam isso? O que que serve para vocês? O que que vocês absorvem nesse sentido? Igual você tá falando, né, que às vezes as amigas perguntam. Eu sou tranquila, botar pouco, não tem... Só fiz porque estava me incomodando, mas não uma pressão que eu me comparei a outra mulher, porque realmente, pra mim, tava Tem um ditado muito interessante que fala o seguinte, que a gente, quando vai sair, a gente não se veste pro nosso parceiro, a gente veste pra outra mulher, né? Assim, às vezes o marido, namorado, quem é que tá do lado, não vê nem se o cabelo tá cinza, amarelo ou azul. Mas a outra amiga, colega, isso é verdade, Bruna? E, gente, o olhar da mulher, né, é complicadinho, tem que ser mais amoroso com as outras, É muito severo, né? É um policiamento muito grande. E é nesse aspecto que, muitas das vezes, desse não dito, algumas questões, né, vão acontecendo, né, essa referência. E a importância da gente realmente, né, entrar nesse aspecto de autoconhecimento, né, ver o que serve pra gente, o que cabe, o que a gente quer naquele momento. Até pra gente conseguir passar por essas fases de desenvolvimento, que cada fase, né, vai demandar algo de nós, no sentido, né, emocional, psicológico, por exemplo. Quem aqui é mamãe? Pois é, né, gente? Que adaptação que teve que ter pra, né, entrar uma criança na vida. O tempo pra você. Muda tudo, né? Eu ainda não tenho filho, mas pretendo ter 2. Mas assim, eu fico imaginando, gente, eu fico trabalhando até tarde, eu quero saber como é que eu vou fazer quando eu tiver criança. Porque, querendo ou não, uma das reflexões que a gente tem que fazer, né, do que é a mulher contemporânea hoje é esse tanto de tarefa, esse tanto de função que o dia acaba e ainda tem coisa para fazer e muitas mulheres, né, acabam entrando num processo que param de se cuidar. Eu falo assim, de ter aquele momento, sabe aquele momento que é seu? Você fala assim, agora meu momento chegou. Vou me cuidar. Aí entra no piloto automático. Às vezes passa no espelho, só dá nem se olha, não se percebe. E é nesse caminho as coisas vão acontecendo. É importante que a gente tenha consciência, né, de reservar esse tempo e colocar isso como uma prioridade. Porque, querendo ou não, ainda está muito impregnado a perspectiva do cuidar por parte da mulher. E às vezes ela cuida de todo mundo e cadê alguém para cuidar dela, ou até mesmo cadê ela para cuidar dela mesma? Então, eu acho que essa questão da idade ajuda bastante. Chega uma hora, uma época, você não preocupa mais com o que a outra mulher vai pensar. Eu acho que essa coisa de preocupar com uma para a outra é muito das novinhas, das meninas, sabe? Que a outra vai ver, a outra vai gostar, de que a outra tem, eu gostei. A gente quando chega numa certa idade, você só preocupa com si mesmo. Você não tá nem assim, eu tô repetindo uma coisa 3 vezes na semana. Eu não tô nem aí. Hoje mesmo eu refleti isso aqui 2 vezes já. Vou repetir de novo. Vou pra falar. Meu marido fica de novo essa coisa. Eu gosto dela e ela acabou, ela tá cheirosa, vou falar de novo. Aí chega uma hora que você não liga mais o que os outros vão pensar. Isso é libertador, né? Nossa, é maravilhoso. Quando eu vivia em função do que o outro pensava, era terrível. Porque o cabelo tava ruim. A minha boca era torta, eu tô gorda demais, eu não tô encaixando, ninguém gosta. A partir do momento que eu consegui me ver, eu não tenho mais esse problema. Se alguém gosta, não é legal, ficou bom você não. Azar, eu gostei. Então, lindo esse meu cabelo tava roxo, horrível, não tava? Terrível meu cabelo. Gente, eu gostei. Não foi esquisito, mas eu gostei desse esquisito. Mas tava feio. Aí meu marido falou, pelo amor de Deus, dá um jeito. Aí meu marido consegue ainda fazer a gente sentir alguma coisa. Mas outras mulheres eu acho que não conseguem. Chega uma hora que não consegue mais. Eu tô com 60 Se e descobre Oi? eu continuo seguindo e eu não me acho com 60, eu me acho mais nova. Continuo a mesma coisa. Toda trabalhada na pele, gente. A questão de preocupar com o que o outro vai pensar da gente, né? De arrumar para outra mulher. Não, a única que eu gosto de mim. Eu tô boa, mas eu não tô gostando de mim assim. O cabelo pode estar legal, mas eu tô achando que tá legal. Ele Isso eu perguntou aprendi. isso. Isso é ótimo. Eu aprendi
educar essas meninas. Pra, sabe, forçar elas A se amarem. a se amarem, porque isso é coisa de educação, isso é cultural. O homem é totalmente. Mas ele foi educado para ter esse. Pra agir dessa forma. Não tá nem aí, se cuida e tal. Mas a mulher não, a competição absurda dessas mulheres saírem. Que não é idade, tem que educar essas meninas já de pequenas, amar o cabelo, o corpo, fazer o que gosta. Assim, eu penso. Mas eu concordo, eu tenho uma irmã que é totalmente diferente de mim. Ela não faz uma planta, não faz nada. E eu já sou totalmente o contrário dela. Então eu acho que a idade não tem nada a ver com a idade, é da pessoa. Dessas diferenças, de você encontrar seu caminho e ver o que você gosta, né? Tipo, me encontrei. Falando nessa questão, por exemplo, né, de espelho, de percepção, e até mesmo, né, de como que nós mulheres temos que nos reinventar, né, diante dessas novas questões que estão chegando, né? Obviamente abriu muito para, né, nossa independência financeira, mercado de trabalho. Só que ainda, né, às vezes alguns papéis, eles ficam repercutindo, né, que é como se fosse, tipo assim, olha, ainda como é que é essa questão de divisão de tarefas, né? Porque, né, gente, não tem, são só 12 horas, 8 horas, né, no trabalho, né, quem tem filho, né, é filho, é uniforme, é dever, aí tem eu, tem que fazer um exercício, né, não sei se vai dar tempo ou se não vai, aí tem o marido, tem, enfim, uma série de demandas e às vezes acaba que realmente, cadê você, né, nesse processo? E nesse sentido, assim, como que vocês, por exemplo, pensam isso? Tipo, o que vocês usam como se fosse um bálsamo, como se fosse aquele momento, tipo assim, esse aqui é o meu momento, meu dia de princesa. O que vocês fazem? Eu já falei. Dia de princesa recentemente, alguém. A gente estava comentando que nosso momento, foi fazer a sobrancelha Sobrancelha tá ok. Sobrancelha tá ok. Para as mulheres. Então, eu quero até puxar esse adendo, porque eu falo muito sobre essa questão de trabalho e maternidade. Porque eu tenho 3 filhos, né, gente? São 3. Um de 12, um de 10 e um de 7. E ele não nasceu com 12 anos, né? Então eram 5, 3 e ela. E é uma questão da maternidade, porque eu falo o seguinte, nasce uma mãe, nasce uma ocupada, né? Nós somos criadas a isso. Se você é mãe, então, uai, que é isso? Como é que você tá andando bonita? Você tá dando tempo como? Tá cuidando do menino? Não é assim? Os olhares, ou então nós somos cruéis também com a gente mesmo, né? Porque hoje eu tô plena porque ele tem 12 anos, 10 anos, 7 anos. Mas quando tinha 5, 3 e 0, né, que era o bebê, gente do céu, eu esqueço um dia que eu surtei, fui pro banheiro. Larguei eles lá chorando, os 3, falei, gente, devolve pra quem? Pra quem que a gente devolve? Porque a gente compra uma roupa, não gosta. Aí você vai lá na loja, troca. Lindamente. Aí você devolve. Pra quem que devolve? Não é assim? E aí o corpo não tá a mesma coisa. Libido, quem é isso? Onde passou? Pelo amor de Deus, meu filho. Tira essa carne mijada daqui. Não é assim? Você nem me irrita, não. Porque as pessoas, assim, isso acontece com muitas pessoas, não com todo mundo, mas acontece, não é assim? Menino chorando, e o mundo, e é aquela sede insaciável, né? De estar belo, pleno, ser boa mãe. É muita coisa, gente, muita coisa. Eu gosto muito da comparação, você sabe de quê? Que eu passei assim, tem muito, tá centrado, o que é bom a gente divide, né? É a comparação com a cebola, sabe a cebola? Ela tem várias cascas, né? Então você fecha os olhos e você vê como uma cebola, né? Tem a casca aqui, Patrícia esposa, Patrícia é mãe do Matheus, Patrícia é mãe do Pedro, Patrícia é mãe da Ana Vitória, a Patrícia é jornalista da rádio, a Patrícia é advogada, a Patrícia... São várias representações. Quando você tira todas aquelas cascas, o que sobra é você, é a sua essência. Não é assim? E muitas vezes a gente se perde nessa essência. E a gente não sabe nem mais o que é prazer. Fica só na reprodução, papéis, obrigações, referências e... Não conhece o corpo. Não conhece o corpo, não sabe o que gosta.
não passa um tempo, porque a gente precisa de ter um tempo com a gente, né? Aquele momento assim, ó. Ai, agora eu vou só 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Na madruga. Eu caso com o bebê de 8 meses, 3 horas da manhã. Vai passar. Vai passar, vai. E Mas aí? esse tema, eu não sei se eu sou uma mãe estranha, mas esses dias eu fiquei tão feliz que o Pietro foi pra casa da minha sogra, ficou sexta e sábado lá o dia inteiro, chegou no domingo de manhã. Falei, em alguns momentos eu senti saudade, mas em alguns momentos também foi tão bom. A cobrança, né? Não pode ficar feliz de estar sem filho, né? O meu filho de 12 anos fala. Ele tem 12 anos, tem 12 anos de ontem, então ele tinha 11 para falar isso. Quando ele chega em casa, mãe, a paz foi embora pela janela, porque a alegria chegou. Maravilha. Aí eu falei, filho, a paz foi embora. Ele é muito tranquilo, mas ele sempre fala isso. A paz foi embora, porque sem criança é paz e tranquilidade, né? Com criança é só alegria, mas Vai te demandar. Eu ia até falar isso pra Bruna. E aí, é aquela mulher que não quer ter filhos? Eu tenho amigas assim, que são decididas a não terem filhos. E aí o povo cobra também, né? É cada relógio, né, gente, que aparece um dedinho assim, né? Tipo, perguntando, e aí? Aí você começa, sei lá, 18 anos. E aí, você vai fazer que curso? Que faculdade você vai fazer? O que você vai fazer da vida? Aí você vai começando, aí, já tá namorando? Quem tem as tias, né? As tias da família, só Jesus na casa. E aí, tá namorando? Não vai namorar, não? Aí você começa a namorar. E aí, quando é que é o noivado? Nossa, e aí, vocês vão casar? Aí beleza, aí casa. E aí, e os meninos? Vem quando? Não pode aí ter. fez Não pode ter. cadê o outro? E se não tem, né? Entra nessa questão. Vocês já tiveram esses impasses assim, por exemplo? Porque a gente, infelizmente, tem alguns marcadores, até agora tá melhorando, né? Deus é mais na genética, de melhorar essa questão do nosso tempo, mas aquele reloginho, né, que o ginecologista fala, né? Ó, fica esperto, seu óvulozinho tá indo embora, tchau. O que esses marcadores que estão para além, né, da nossa questão, por exemplo, social? Vocês já passaram por uma situação assim, que vocês ficaram, nossa, o que eu faço? Vou ou não vou? Tenho filho ou não tenho? Nossa, eu tenho que ter filho, agora será que é um bom momento? A carreira tá indo bem? O que eu vou ter que abrir mão? Como que vai ser isso? Será que eu posso contar com a pessoa para me ajudar nessa empreitada? Vocês já passaram por situações assim? Eu passei por isso recentemente, porque eu fiz 36 anos dia 21 de julho. Dia 12 de julho nasceu meu bebê, eu estava com 36 para 36. E teve um dia que eu estava acompanhando uma médica da Sudmig, né, no trabalho de parto, e ela falou, com 36 anos, o óvulo já está velho. Assim, né? Uma já passa e tchau. Aí sabe quando, né, eu falei, gente, eu tenho 25 anos. Eu agora, será que eu vou conseguir? Aí ficou aquela coisa, eu comecei a tentar engravidar em 2 meses, não veio. Veio. Então, assim, às vezes a gente passa por isso, né, à toa, essa pressão, assim. E às vezes, será que realmente é aquilo que a gente quer mesmo, né? Porque vai ter mulheres que vão ter essa determinação, tipo assim, não quero ter filhos e tô ok, tá tudo certo. Mas a cobrança é engraçado, o pessoal cobra. Mas será que eles vão ajudar a criar? Ninguém ajuda, gente. Ninguém fala assim, eu oi, penso vem no pro eu hospital. vou ter dinheiro para educar, eu vou ter para pôr uma coisa escola, isso e aquilo. Ninguém pensa, só cobra. Então, a pessoa deve falar assim, você vai me ajudar a criar? Se for, então eu vou ter agora. E esse medo também da maternidade vem muito. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que 72% das mulheres que tiveram filhos são demitidas logo após o prazo da licença maternidade. Então o mundo é muito cruel, muito machista, né? Punitivo, né, gente? Porque é como se tivesse um tanto de cordinha te puxando, cada um puxando para um lado. E você fica sem saber, porque não tem como. Querendo ou não, ainda a gente está meio longe desse ideal de divisão de tarefas, né, gente? Do cuidar, né? Tá meio longe, porque esse menino, vamos supor, o menino chora, tá amamentando, vai mamar onde? Da mãe, né, gente? E aí, infelizmente, né, nesse aspecto, culturalmente, a gente tem que ainda construir, né, reconstruir esses modos, né, esses caminhos, porque, querendo ou não,
né? Será que 4 meses é suficiente? Né? A mãe, eu tenho muitas amigas que elas passam por essa desculpa. Elas, as mães ficam naquela situação, né? Começa, aí vai terminar o licença maternidade, volta pro trabalho, mas está naquela coisa com o neném e num sofrimento, enfim. E isso é uma coisa que é importante a gente pensar, né? Sobre. Oi? Eu tô indo pro terceiro. Eita, gracinha. Que maravilha. E é assim também, se tiver mais de 2 é significação. Nossa, 3 tem televisão em casa, não! O primeiro você conta pra todo mundo, né? Assim, faz enxoval, faz chá de fraldas. O segundo você, nossa, será que eu dou conta? Aí tem a briga do sexo. Se você tem um sexo, o povo quer o outro, né? Se você tem o mesmo sexo, o povo sofre por você. Cadê a menina? Né? E aí no terceiro você não conta ninguém, não. A mãe olha e fala, minha filha, você não tá grávida, não? Uai, mãe, que isso? Não tô grávida, não. Aí o vizinho, gente, mas tem um menino novo aí na sua casa, né? O terceiro... Presente. Mas realmente são muitas questões. E sobre isso, a gente tem que entender o que cada fase da nossa vida, né, enquanto mulher, vai nos demandar. E ao mesmo tempo, o que a gente tem que, né, desenvolver para que a gente fique bem em cada fase, né? Isso, o autoconhecimento vai ser muito importante. Em questão de saúde, gente, nesse período, né, a gente sabe que, né, as mudanças hormonais, os hormônios estão ali, à tona, né? Muda, tal, aquela coisa toda. E na maternidade, né, sobre essa questão, principalmente sobre libido, né, gente? Para além de hormônios, propriamente é a questão mesmo da mudança da sua rotina, né? Você não vai dormir, seu sono vai ficar desregulado. Muito provavelmente, tanto de mãe que eu conheço, que às vezes não consegue nem comer direito, não tem tempo para comer direito. Teve uma conhecida minha, colega que teve gêmeos, não teve apoio da família, e que ela falou assim, nossa, tem 2 dias e meio que eu tô sem banho, porque um chora, outro chora, e põe, enfim. E nesse momento a mulher está lá sozinha, com as suas dores, né, com seus medos, com as suas incertezas, e, né, com um serzinho lá demandando totalmente dela, né, uma dedicação exclusiva. E é uma coisa assim, né, gente? Não tem bula, né? Você vai aprendendo. Não tem tutorial. Né? Não tem tutorial. Como cuidar de filho em 5 passos, não existe isso. Você vai ter sua criança, vai ter suas demandas, cada neném vai demandar uma coisa, né? E você vai ter que se organizar de acordo com a sua vida. Mas nesse momento, pensando nessa perspectiva da sexualidade enquanto qualidade de vida, enquanto você se perceber, muitas mulheres também, elas ficam sofrendo por inseguranças, às vezes, né? Por não conhecer o próprio corpo, não entender esse momento, que é um momento que vai mudar, que vai realmente, pode, né, interferir na vida sexual, na sua energia, né, gente? Que sexo é energia, você dá lá sem dormir. Cuidou do neném chora de madrugada. Você está aprendendo a ser mãe. Como é que você vai estar lá, toda trabalhada? Difícil, né? Complicado. E como que isso é comunicado com o parceiro, né? Muitos homens, eles começam a achar que, tipo assim, a mulher não tá afim mais, não gosta. Porque homem e sexo é tipo assim, pra nós, que representa, na representatividade da resposta feminina, é atenção, é carinho, é suporte, é tá lá, essa referência de segurança, pro homem é tipo assim, transou, me ama. É praticamente isso. E aí, em virtude disso, muitas mulheres ficam muito inseguras nesse sentido. Então a gente tem que começar a prestar atenção no nosso corpo, entender esses momentos e também verbalizar para o parceiro, corresponsabilizá-lo naquele momento. E que sim, tem mudanças, né? E que se isso se torna mais uma coisa para a gente ficar, né, esquentando a cabeça, preocupando, gera insegurança. Né? Eu acho que até essa relacionamento. teorização, né, gente? Eu acho que os casais estão teorizando muito. Você falou uma coisa boa, sexo é energia. E aí fica naquela teoria, né? Tem que ser assim, 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 assado. E a mulher também está ganhando muito espaço. Nós estamos ganhando espaço. E eu tenho casos no meu escritório onde que o divórcio aumentou muito. Porque os homens também estão acuados. A partir do momento que eu acho interessante, eu sou a favor, estou aí no trabalho, no mercado, mas a partir do momento também que a gente perde o equilíbrio
dessa postura, né? Porque o relacionamento são duas pessoas. Você perde a postura ali, não é que a mulher tem que estar acima nem abaixo, andar lado a lado. Porque os homens também andam muito acuados, viu, gente? O que a gente vende de forte herete, que eles não estão dando conta nem mesmo de segurar, de fazer um exercício sanguíneo, por conta de insegurança, porque o homem também tem inseguranças, não é isso? Sim, e aí vamos pensar. As mulheres, se eu for fazer uma estatística das perguntas, grande parte do que impacta na vida sexual são essas questões sobre o corpo, autopercepção, ou perceber alguma insegurança, mudança da maneira como o parceiro, né, age, de atenção, de cuidado, de carinho, enfim. E os homens, né, sempre naquela perspectiva de aprovação, né? Será que eu, né, arrasei? Né? É performance? É performance. E, final das contas, se a gente for parar para pensar, se a gente não entende esses momentos da nossa vida, do nosso desenvolvimento, que vão demandar outras coisas e que a gente vai ter que se reconstruir, né, criar novos caminhos, a gente vai aplicando aquele repertório que a gente já tem e que não serve mais. Então, nesse sentido, por exemplo, pensar, né, ter essa compreensão, verbalizar, conversar com o parceiro, né? E aí, o que tá acontecendo? O que você está sentindo? Como que a gente também aborda, né, esses assuntos? Porque, né, homem, gente, parece uma porcelana, temos, né? É aquele negócio lá, por exemplo, nunca aconteceu comigo. Ou é meu amigo, ou é os fake que segue pra mim. Uma dificuldade de dizer, né, desse corpo, que não é uma máquina e que em alguns momentos vai precisar de determinados cuidados para que a função, né, ou seja, nós temos uma função sexual, por exemplo, que ela foi desenhada para isso. E entender que em alguns momentos, algumas mudanças de rotina, estresse, não ter horário, não comer direito, não alimentar direito, todos esses medos, essas inseguranças, se não forem, todas essas inseguranças, elas vão somando e inclusive afetam o nosso organismo, as nossas funções hormonais, quais são as nossas necessidades e como que a gente deixa claro de uma maneira que estimule o outro a fazer pela gente também. E aí a troca acontece. Principalmente a comunicação não violenta. Porque geralmente quando a gente consegue verbalizar, né? Eu falo principalmente assim, você já está com um balde cheio. Uhum. E aí o que muitas vezes acontece? Entorna esse balde, fala de qualquer maneira, né? Então a gente acaba não se fazendo entendida. Porque para a gente se comunicar e principalmente comunicar as nossas necessidades é um aprendizado, é uma arte. O que acontece, por exemplo, quando a gente emite, vou dar um exemplo simples. Imagina você vê uma pessoa querida e você chega, na direção, igual aquela música, dá um abraço, aí a pessoa esquiva. É mais ou menos isso que acontece às vezes na comunicação, quando a gente não está atento às necessidades afetivas do outro, né? Que vão ser, obviamente, diferentes das nossas. E a gente precisa sempre entender que não é o que a gente vê como, por exemplo, vou dar um exemplo nessa perspectiva de linguagem afetiva, né? Tem aquele namorado que é um grudinho, sabe? Aquele que, tipo assim... O Felício. É Felício, que te aperta as bainhas, mexe, atrapalha o cabelo e vai aquela coisa toda, te dá até uma... Existe, né? Existe. Eu já tive um que, nossa, fazer cada nó no meu cabelo, dava tão trem, dava tão negócio. Aí eu falei assim, realmente ele tem a coisa do toque. O toque é uma coisa importante pra ele. E eu entendendo essas linguagens, eu falei assim, olha... A pessoa está emitindo uma linguagem, que é o que ele sabe, o que ele entende da maneira de demonstrar o afeto, e muito provavelmente ele vai esperar uma referência muito parecida com aquilo que ele entende pelo afeto. Ponto. Aí digamos que essa pessoa, geralmente, está com a pessoa que tem outras maneiras de demonstrar, aquela pessoa que, vou dar um exemplo, sabe aquelas pessoas que falam assim, resolve todos os seus problemas, não, meu pneu furou, não, peraí que eu vou te ajudar. Objetiva, que faz, que trabalha, que te ajuda, tipo assim, não, fulano não faz uma declaração de amor, mas me ajuda sempre quando eu tô precisando. É uma pessoa que tem uma linguagem mais de trabalho, é diferente. Então assim, se a gente não entende essas diferenças de linguagem, a gente passa só a emitir aquela linguagem que é da gente, da nossa. E muito provavelmente esse outro vai ficar meio que no limbo
tipo assim, né? Poxa, ninguém tá nem, não tá tchum. Porque quando acontece esse probleminha, né? Tá sempre aí na vida, que essas diferenças vão ficando mais notadas. E aí, quando a gente percebe que a gente não tem amor, como é que a gente reage? Igual, por exemplo, você vai lá lindo, igual esse exemplo do abraço. Dá um abraço na pessoa, a pessoa esquiva. Como é que você se sente? É isso que é a nossa linguagem, a gente começa a perceber que a gente não está sendo amado. Isso se torna uma ameaça ao nosso psiquismo. Rejeitada. Porque a gente busca sempre o amor, a gente busca o afeto, a gente busca o acolhimento. Nós somos seres de relação. E isso na relação, mesmo com pessoas que já estão juntas, que se conhecem, em algum momento isso se perde. Isso vai interferir diretamente na questão sexual, na proximidade, na disponibilidade. Vou dar um exemplo simples. Quem gosta de lingerie, fazer uma gracinha? Adoro. Ótimo. Imagina você, vai lá toda trabalhada, toca assim, hoje eu vou dar um susto nesse homem, um susto bom, por exemplo. Aí você chega lá, toda trabalhada na lingerie, né? Toda, o cara nem olha pra você, nem tchum pra você. Como é que você se sente? Eu me senti assim. Igual aquela piada do homem, acho que a mulher bate. Ela toda de preto de cor, decepcionada. Dá vontade de... Não bate, não. Isso é Mas eu acho também que, assim, quando eu vou assim, minha família mesmo, eu vejo os casais lá, um fica no celular e o outro no celular, mas se distanciando. Nem escuta, né? A pessoa tá Nem contando a escuta. vida. Oi, Eles ficam o tempo todo. Tem um almoço em família, cada um tá no celular. E quando começa a teclar rápido, eu falo, tá brigando. Eu acho que Tá brigando. hoje em dia não tem mais aquele contato assim. É difícil. aquelas reuniões familiares, você senta, come, Não fica tem. olhando pro outro, lembrando as bobeiras. Então, eu gosto É, muito mas de que falar casal também hoje sobre já isso. separa. Então, eu tenho 17 anos de casamento. Eu tenho 17 anos. Não vivo, eu não tenho constrangimento nenhum pra falar assim, já tive crise, já pensei em jogar ele da janela, sabe? Tem dia que tá dormindo, eu falo, gente, como é que eu casei com esse homem? E sabe, porque não é assim? Eu gosto de falar de fatos reais, experiências, né? Porque realmente o casamento, ou o namoro, o que é, o relacionamento, ele é muito difícil. E quando a gente não tem essa liga que a Bruna falou, isso vai se perdendo. Porque às vezes em casa você não tem, aí você vem pro local de trabalho, um colega seu de trabalho fala, nossa, fulana, você tá bonita, fulana, você tá cheirosa. Não é assim? Como é que começam as traições, os divórcios? Começam assim. Não é? Porque às vezes não percebe a gente. o outro não percebe. Mas aí eu chamo muita atenção também com os grupos que eu trabalho. Eu gosto muito, sabe, gente? Eu não trabalho muito essa questão de vitimização. Eu sou autora da minha história, eu ensino a minha filha assim. Falo, olha, Deus é o Criador, nós somos co-criadores, né? Nós podemos ser tudo aquilo que você desejar. Só existe você, a Bruna, você é única. Não tem outra Bruna assim. Não tem, você é única, só tem, nós somos únicos. Então a nossa vida, ela vai muito de encontro àquilo que a gente puxa pra gente. Não é? E num relacionamento também não pode ser diferente. Tem o dia do casal, né? Mesmo eu com 3 meninos, eu falo, não, olha, tem o dia do casal, então, quantas e quantas vezes, assim, até a faxina eu dispenso a faxineira, às vezes a grana tá curta, né? Assim, porque tem os momentos de crise. E aí o que você faz? Você faz a faxina em casa, mas você vai ter o dia do casal. Às vezes o dinheiro tá curto, vai para um shopping, só de andar de mão dada. Repara os casais que têm filhos. Um vai na frente com o menino, puxando e tal, o outro vai atrás, a mulher toda descabelada atrás, não é assim? Não tem mais aquela coisa. Pensa no dia que você encontrou o seu parceiro. Como é que foi esse dia? Tem que lembrar, viu, gente? Não é? Como é que foi aquele dia? Você deu Ou borboleta? então o homem vai lá na frente, a mulher vai lá atrás. Exato, não pode. E aí vai acontecendo isso por quê? Porque nós também vamos aceitando. A gente às vezes vai se acostumando, não vai percebendo. Por isso que essa questão de percepção é realidade. A gente tem que estar o tempo todo atento àquilo que nos apraz, né? Aquilo que nos toca. O amor, ou essa referência de você se sentir acolhido pelo outro, se fosse uma coisa tão qualquer, a gente não tinha
relação, a gente não tinha essa necessidade, é uma necessidade que é humana. E sobretudo, tem que começar da gente mesmo, né? Quando a gente fala dessa questão de autocuidado, né? Para você entender o que é importante para você, né? Igual É o desafio do avião. Você tá lá, quais são as regras do avião? Todo mundo que já voou, já andou, como é que é? Olha, o avião tá caindo, a máscara primeiro é em você. Não é na criança, não. Não é no seu filho, na criança, não. É em você. Então eu acho essa reflexão muito importante, Bruna, pra gente se reconhecer. Sabe? Pra gente ter a nossa imagem refletida com a nossa essência. Porque ainda que o mundo grite lá fora, a hora que o calo aperta, nós é que sabemos exatamente aonde que aperta, não é assim? E assim, tendo essa referência, você vai conseguir identificar melhor, porque todo mundo vai passar em algum momento por algum tipo de fragilidade. E é nesse momento de fragilidade que a gente vai ficando mais fraquinho, mais suscetível, vai ficando sem energia. E quando a gente fica sem energia, o que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, você tem um carro, você está com 1 litro de gasolina, você precisa de ir lá em Betim. O que você precisa de fazer? Você não precisa de achar primeiro um posto. Você não vai colocar esse carro, né, pra andar e falar, não, vai dar certo. E nesse aspecto a gente tem que entender o que nos energiza, qual que é o nosso bálsamo, qual que é o lugar, ou as coisas, ou as ações, ou os momentos, ou as pessoas que funcionam como, né, você ligar na tomadinha, né, e se sentir bem, feliz, aquilo que nos conecta com o que faz sentido, ou que seja um momento, ou que seja, né, uma ação, e principalmente também verbalizar isso para o parceiro no relacionamento, porque nessa perspectiva é importante que a gente sinta, né, reciprocidade, a gente seja de fato, né, um responsável por dizer o que nos faz bem, né, de estimular o outro e de colocar nosso lugar no mundo, né? Nós somos importantes e temos que, né, cuidar disso. E pensando nessa perspectiva, principalmente sexual, como é que vocês se veem nesse aspecto? Vocês são tímidas? Vocês conversam? Direto ao ponto? Você fala com o parceiro? Com parceiro, até mesmo tipo assim, falar assim, isso aqui eu não curti muito não, isso aqui eu gosto de fazer, igual por exemplo, parece que meu marido é mais tímido que eu. Ele não fala muito sobre ele mesmo. Aí eu estudo ele o tempo inteiro pra dar certo, né? Aí a gente faz o que? A gente simula outra pessoa. A gente marca encontro. Tá muito ruim, tem muito tempo, a gente marca encontro, a gente encontra no seu estado, a gente encontra em algum lugar. Aí eu falo, meu marido, ele fala da esposa dele. Nossa, minha mulher fez isso. Mama, o que você fez com ela? Ai, que ótimo! Nossa, a roupa tá legal, mulher, porque eu tô pegando a lavadeira. Legal demais. Estimular o desejo. Às vezes eu pergunto, nossa, mas essa roupa sua tá. Aí eu falei, nossa, mas a lavadeira também, essa semana foi lá em casa. E a cozinheira apareceu lá, peguei a faxineira. As pessoas escutam, às vezes acham que ele tá aprontando alguma coisa. Mas sua esposa, nada vai, nem de vez em quando, não vai pegando nela. Aí a gente faz de vez em quando, sabe? Quando tá ruim esse negócio, não tá legal. Eu quero conversar, a gente não tem muito tempo, mas às vezes se começar a conversar, vai na vida. Eu tento evitar, porque quando começa a brigar, para, né? É um tal de se acusa e pronto, não dá certo. Aí a gente marca encontro. Normalmente a gente marca, ela vai almoçar. Estimula, né, o desejo. Eu acho que se não conhecesse. Aqui, eu peguei seu nome do colega meu, tá? Nossa, tá. Aí a gente sai, almoça, ele fala da esposa dele, eu falo, meu marido, e pronto. Como se nada tivesse acontecido, eu volto pra casa do normal. E dá aquela aliviada. É como se não tivesse acontecido nada. Ela é a mulher e a amante. Aí às vezes ele fala assim, nossa, eu vou pegar a lavadeira hoje. Pode deixar que eu vou chamar. A gente faz umas coisas uma coisa lúdica, né? Pra sair da rotina também, né? Como já tive tanta briga, a gente já se agrediu, já teve todos os tipos de formas de briga possíveis. Então assim, eu tento de todo jeito não pegar na próxima briga. Aí começou a ficar ruim, não vai estar afim de sair. Eu falei, não, já pensei um cara aí, né? Eu acho que eu chamei de sair. Aí tô no celular, ele, com quem que você tá conversando? Eu falei, mãe, deixa eu chamar ele pra sair, sabe? Nossa, a mulher meu pé, menino, querendo sair
parceiro de certa forma, a gente se expõe, né? Coloca o que está incomodando para um pro outro e quando volta tá tudo tranquilo, a gente dorme legal. Aí se tem problema, me chama pro hotel, a gente vai no hotel. Que legal. O que você acha? Se aceitar, você vai ficar dentro, aproveita. Então a gente tá sempre Criando uns personagens e brincando. Depois assim, eu tenho 5 anos de casada. Nesses 5 anos já foi tudo que você imaginar de ruim no relacionamento eu já tive. Nossa, mãe. Então assim, eu já, nesse pouco tempo, já foi tão intenso, eu já Intenso. tô cansada de, sabe, eu já estou entendendo mais, eu era muito ciumenta também, demais, ciúme é uma doença. E se você dá um pouquinho de alimento para ele, ele cresce, se não para outro, não, você tirar ele é muito difícil, então eu tinha muito problema com isso. Aí até hoje, a bateria que trabalha assim, consertando as coisas, consertando a luz dos outros, ele vai consertar na casa de alguém, deu água na casa de fulano. Não vai dar. Eu falei, não me fala. Simplesmente vai. Fala, tô em tal lugar, pronto. Quando eu for embora, ou vai embora comigo, ou tá em casa do meu jeito. Aí eu tô tentando até hoje ainda, entendeu? Passar por isso. Então a gente fica procurando formas. Depois de tantas brigas, Vocês adaptam. eu fui obrigada a descobrir formas, né? E sem poder contar. Porque eu nunca achei assim, eu acho que eu devia ter, mas eu não encontrei uma pessoa que pudesse me dar um conselho. As pessoas falam, mas pra lá, ninguém nunca me aconselhou a continuar no casamento. E na minha cabeça, o casamento não é pra acabar, ele foi feito pra acabar. Aí no final tem que ter um jeito, tem uma forma. Aí a gente vai se descobrindo todo dia um pouquinho. É importante ter esse momento, né, às vezes de reconhecimento, para ver, né, o que funciona para nossa Eu vida. aprendi a entender que o erro estava em mim também. Mesmo que não fosse, eu procurava ver, senão nem sempre é bom. Mas muita coisa realmente estava em mim e a gente está sempre vendo o erro da gente no outro. Aí a gente aprendeu a falar sobre isso também. Entendeu? E às vezes tem que falar o que a pessoa está fazendo que está te incomodando, e a gente não falar. Isso é lindo. E isso acontece muito bem de uma maneira tranquila quando realmente a gente aprende a se comunicar, usando essas E estratégias. o óbvio de não comunicação. existe, né? Às vezes a gente fala, não, a pessoa sabe disso, não precisa de eu falar. O homem é muito cabeça dura, a gente acha que o homem não vai ser. O homem não pega as coisas igual a gente. Se ele fala uma coisa hoje, outra amanhã, outro mês que vem, você junta tudo, Já você esqueci. sabe o que aconteceu. Você pode falar tudo pra ele que ele não se toca. Não percebe nada. A gente tem essas diferenças que às vezes nem interferem no nosso sexo e tal, enfim. Mas é importante a gente, de fato, aprender realmente a se comunicar, né? Falar assim, tem várias maneiras de comunicação afetiva. Você chega e fala assim, olha, meu bem, né? Não, ficar raiva, meu bem. Pega a bochecha, brincar. Daí você chega e fala, olha, meu bem, eu gosto tanto quando você faz isso. Né? A gente também tem que validar quando a pessoa faz alguma coisa legal, né? A gente trabalha na base da recompensa, gente. Imagina você tá lá fazendo um treino. O corpo fala, né? E a pessoa nem tchum. Eu acho difícil falar de sexo, porque eu já ouvi muito da Lídia ouvir falar que não é legal na hora né, do relacionamento, na hora do sexo, totalmente dito, se tem alguma coisa que não tá bem, você falar. Porque o parceiro pode achar, sei lá, pode ver aquilo de forma errada, pode se achar totalmente, sei lá, incapaz. E aí, eu falo assim, escolhe um outro momento para falar. Mas como assim? Em outro momento você vai iniciar uma conversa sobre isso. Claro que você não vai chegar e falar assim, né? Vira direita, vira esquerda. Olha, tá 70% bom, pode melhorar. Não, peraí, ó. Desse jeito. Não. Mas é um momento assim. E aí, usando as estratégias, não, meu bem, eu gosto tanto que você faz, né? Nossa, que delícia. Exemplo, o homem trabalha vai muito. depender muito também da linguagem do casal, né, gente? Porque tem uns que você pode falar assim, tem outros maridos que... Eu tenho uma prima que é assim, ela conta. O marido dela é mais brutão, assim, ela gosta. A linguagem deles, do sexo, é aquela energia que foi desenvolvida. Então também tem caso que a mulher tá lá na hora H, tá precisando reformar a casa. Nossa, aquela roupa E do tem, menino gente. pra lavar. Não é assim? Tem mulheres sofrendo com isso, não é assim? Tem. E às vezes isso até configura, né, um estado de uma disfunção sexual pelo fato de a pessoa não estar lá, tá só o corpo.
E isso vai sendo manifestado e cai a qualidade do sexo para a mulher, principalmente. Eu acho assim, essa perspectiva de prazer, para a gente entender o que é prazer para a gente entender primeiro o que é prazer para a gente, né? Entender o que faz, que, né, mexe com a gente, tá lá de verdade, né? Se conectar com o nosso momento, com o nosso tempo, com a nossa verdade. E a gente estando tranquilo em relação a isso, a gente passa para o outro. A gente consegue estabelecer esse caminho de comunicação, porque tem várias maneiras de você, né, falar as coisas, né? Tem pessoas que realmente têm uma resistência, né, muito melindroso, mas começa pela parte positiva. Nossa, Bel, gostou quando você faz isso? Dá uma piscadinha, obrigada. Nossa, Bel, gostou? Eu sou divorciada, mas na época que eu estava casada, qualquer coisa que eu fizesse diferente, ele falava assim, você aprendeu isso foi no seu serviço? Aprendeu com quem, né? Vivia falando isso. Você está lá para fazer isso, para aprender? Olha, Não conheço. Lá no meu relacionamento, né, eu acho bacana uma coisa que ele vive falando tipo assim, nós temos que ter um momento nosso. Agora você tem que entender que eu tenho 2 meninas, elas cresceram, elas podem ficar sozinhas pra gente curtir um sábado à noite. Porque normalmente é a mulher que cobra isso, né? Em casa é o contrário, é ele que me cobra. Que gracinha. Ele me cobra. Ele fala assim, nossa, um final de semana que você deixar de dar faxina na casa, um dia que você deixar de fazer janta, isso não mata não. Vão namorar. Ele cobra. Esses momentos são muito importantes, né? Uma viagem, às vezes, rapidinho, fim de semana, sabe? Ou pertinho. Se o dia tá curto, vamos fazer um piquenique. Vamos fazer uma comidinha especial pra A gente pode você. sair e tomar um sorvete, mas que seja só eu e você. Tá de mão dada. Porque as meninas já cresceram, hoje elas ficam sozinhas. E ele me cobra. E normalmente quem cobra isso no relacionamento é a mulher. E nós, às vezes, como mães, nós agimos errado. Sabe por quê? Porque a gente tá com foco só no filho. Só. E o filho, ele vai embora. Lá em casa são 2 meninos e uma menina. Já tem uma creia lá, vai embora. Vai embora. Olha, uma creia, entendeu? Olha, assim, o olho brilha, né? Brilha. Eu já tô sentindo na pele lá, só pra jararaca, já tem adolescente. Então brilha. E aí, o que acontece? Vai embora. Eles vão embora, filhos vêm da gente, mas não ficam com a gente. A gente está criando para o mundo, para Deus, para ser alguém, para ajudar as pessoas, né? Assim. Mas e o foco é uma conexão daquele casal? Será que é só para ser parceria de criar filho? Será que o bom a gente está roendo o osso e o bom que é a carne a gente vai desperdiçar? Não é assim? Tá roendo o osso, tá aguentando a sogra, tá aguentando não sei quem, não é assim? Ele não tá aproveitando. E não tá aproveitando? Eu conheço uma pessoa que ela conta que ela faz sexo com o marido uma vez por mês, olha lá. Nossa, Mas vive naquela preocupação, mas será que ele tem outra? Mas a gente vive tão bem, os dois vivem bem dessa maneira. Isso aí. Aí ela fala assim, sabe que tem outro? Ah, não, a gente não sabe. Mas isso é uma coisa importante até da pessoa identificar, porque, por exemplo, dizem, né, o pessoal, frequência. E é exatamente entendendo essa comunicação do casal que você vai entender, porque tem casais que falam assim, estamos com um problema no sexo, queremos fazer sexo 3 vezes por semana pra dizer como temos muito bem. Às vezes a frequência daquele casal no início do relacionamento não era 3 vezes. É a qualidade, né? É a qualidade, a maneira como você comunica. E exatamente essa comunicação afetiva, ela vai pegar as inseguranças, os medos, as percepções de ameaça, vai tipo assim, sumir. Porque não é necessariamente tanto sobre frequência, ou sobre, sei lá, né, aquelas piruetas que você faz diferente. Não é. É sobre disso, porque você pode, uma semana você faz uma, às vezes é muito relativo, né? Quando uma amiga casa, eu costumo presentear, sabe o quê? Eu pego assim, aquelas bombonières, né? Que é bonita, assim. Aí eu encho de feijão. Aí eu falei assim, olha, nós vamos fazer a dica do feijão. Você tira esse feijão todo daí. Durante um ano, toda vez que você vai namorar, você vai colocar um baguinho de feijão. Na hora que der um ano, vai estar lotado. Porque o primeiro ano, né? Maravilha, tudo maravilhoso, bonito, na cozinha, na cama, qualquer lugar, vai. Não é assim? casa toda Quando completar um ano, você vai começar a tirar. Gente, é batata. Isso é comprovado, viu? Não tô falando da boca pra fora, não. Eu já fiz 56 divórcios. Eu já fiz, né? Como advogada. Então, mais de 100 pessoas já passaram na minha mão. Então, a gente tem algumas comprovações ao longo dos anos, né?
O que acontece? No período de 1 ano, depois que você fez 1 ano de casamento, você vai levar uns 3 anos para tirar o que você completou em 1 ano. A frequência, ela vai cair, ela vai diminuir um pouco. Por quê? Porque você também não vai querer agradar tanto, você não vai querer ser você mesmo. Ah, hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje eu tô assim, hoje eu tô de TPM, hoje eu tô de dor de cabeça. Não é assim? Então, assim, Sexo não é obrigatório. não é obrigatório. E eu acho, me incomoda muito isso, sabe, Bruna? Porque as pessoas se cobram muito, aquela coisa assim, aquela frequência, né? Isso é péssimo. Você tem que ver, tem que sentir o que está no momento. E necessariamente, por exemplo, quanto de mulher que às vezes, em virtude de insegurança, fala assim, eu tenho que transar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que transar. Não. É uma obrigação. Não, pelo amor de Deus. Você está se maltratando nesse momento. Você tem que, olha, eu tenho que me cuidar, porque quando eu me cuido eu me sinto bem, eu me conecto, eu fico bem. Você comunica isso pro outro, você vai estar mais aberta, mais disponível pra coisa acontecer. Sem número. Fluir, né? Fluir. Eu adoro aquela figurinha, tem uma figurinha, vamos transar? Eu adoro aquela. Gente, só mas é complicado, né? Porque às vezes você responde, manda pra gente errado, né? Você vai pagar. Eu tenho essa figurinha, eu adoro. Por quê? Porque aí você manda, às vezes, pro parceiro, você vai. Vou dá olho no WhatsApp. Essa figurinha aqui que eu tô falando, ó, do vamos transar. Eu vou passar pra Camila. A Camila tá fazendo ploque-ploque nesse momento. aqui, ó, vou passar agora pra Camila. Porque é muito legal, assim, como que a figurinha aqui, quer ver? Deixa eu pegar pra você. Eu vim procurando figurinhas que às vezes tá baixando. Essa aqui, ó, Bruna. Adoro ela, cuidado, né? Essa aqui, ó. Vou mandar pra você, tá, Camila? Aí, ó. Transar comigo, tem um horário marcado. Olha lá, tá vendo? Pois é. Local, conto com a sua presença. Com você, eu sei você, né? Então, assim, é muito legal, porque você vai ter essa vivência um pouco, né? Vai brincando. Brincando, né? Assim. Nossa, mesmo mandar com isso aí. Aí, não é menino? E agora eu mandei pra você, ela vai ficar lá ativa, né? Tem que desativar. Pois é. E outro ponto, o outro lado disso é quando a gente agenda sexo, né, gente? Faz tipo assim, dia X vai estar fulano fora, agendei o sexo. O sexo ele precisa muito desses elementos surpresas, né, gente? Imagina você fala assim, ó, já sei. O planejo nunca dá certo. A gente já sabe, tipo assim, fulano vai usar cueca X, vai estar deitado assim, pra começar assado. Não, eu tenho uma colega que Quanto que isso tem mata, casada, né? ela falou, estão tentando engravidar. E ela falou, eles olharam até a lua, o horário. É muito ruim. Isso é muito Não, eles estressante. olharam e falam também, que agora tá na hora. Olha a temperatura que eu tô quente. O menino nasceu. Ah, eles falam muito isso, né? Do sexo da criança, né? É. Falei, misericórdia. Falei, não é na roupa, não. Ou então a pessoa tá tentando engravidar direto, Não, né? tá tentando, Aí marca até a então, temperatura. Nossa, Tô voando! Tá na hora. E muitas das vezes fica até um processo mais demorado, porque querendo ou não, os estímulos, eles vão despertar os nossos hormônios sexuais, né? O estímulo, você está relaxado. Toda vez que a gente está tenso, a gente está nervoso, a gente está ansioso, e que vamos pensar, isso reflete no sexo, né? Tipo, fritando, os nossos hormônios não vão funcionar de uma maneira que como eles funcionam de acordo com essa resposta sexual, que é nosso hipotálamo vai fazer com que libera todo o processo para você ficar mais lubrificada, né? É tudo muito bonito quando a gente vai estudar fisiologia, porque as coisas elas acontecem, elas fluem e fazem um sentido de acontecer de tal maneira, né? O que é o olhar do outro, o que é o estímulo, o que estimula o desejo, o que faz a gente ficar, né, feliz, excitada, né? O que é importante pra gente, pro homem, né? O que é estimulante pro homem, palavras, gestos. Então, em virtude dessa complexidade dos nossos comportamentos, né, do nosso funcionamento fisiológico, corporal, comportamental e mental, a gente tem que estar sempre atento a essas questões e tentar comunicar da melhor maneira possível, porque é o que a gente tem de mais assertivo e importante para construir relações saudáveis, sejam com a gente mesmo ou com o nosso parceiro. Se amar, né, gente? Eu acho assim,
falo muito sobre isso. A gente se gostar, sabe? Parece um egoísmo, mas não é não, porque às vezes a gente é tão cruel com a gente mesmo, né? Assim, às vezes você é ótima amiga, você vem aqui, você é boa pra Bruna, você é boa pra fulano, mas quando acontece, quando você erra com alguma coisa, ou quando você tá desajustada, a energia não tá equilibrada, você é cruel com você não se perdoa, você se cobra muito, você quer estar sempre aquela busca insaciável por satisfazer não o seu desejo, o desejo do outro. E eu bato muito nessa tecla, a gente não consegue satisfazer o outro sem satisfazer a nós mesmos. É necessário que cada um se pergunte, o que me motiva? Eu todos os dias eu acordo e falo, será o que me motiva? Qual o motivo da minha ação? Motivação é isso. Qual é o motivo da minha ação? Né? A gente tem que ter sempre assim, ter isso em mente, né, Bruno? E aprender a lidar também com a incompletude, né, gente? Não existe nada perfeito. Perfeito, não tem. Isso né? é uma coisa que a gente tem que, às vezes, largar a mão de determinadas situações e falar assim, eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. E aprender a valorizar cada passo, cada vitória, cada ação que a gente, né, imprime amor, que a gente faz, que a gente se esforça. Fazer esse auto-reconhecimento vai ser fundamental para que a gente construa tanto uma relação aconchegante com a gente mesmo, né? Que vai favorecer esse processo que é de autoestima, que é de auto-reconhecimento, de autoimagem, que vai interferir na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso é um ponto de partida importante para pensar, né, essa relação com a gente e principalmente, né, será que a gente dedica tempo para aquilo que é importante, para a gente mesmo? Tira esse momento, né? Se respeita, né? Se respeita nesse processo, se acolhe, para que a gente consiga também ser, né, muito, muito bacana e acolhedor com o outro. Porque às vezes também virou moda falar que não tem tempo. Gente, eu fico vendo, todo mundo tá correndo, né? Todo mundo tá sem tempo, todo mundo não tem tempo, não tem tempo. Mas aqui, peraí, o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? Não é? O seu corpo, você é uma empresa. Se você não se administrar, nós somos uma máquina perfeita. Se a gente não cuidar da gente, não ter um tempo pra gente, organização.